Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Pelo resultado da votação que aprovou a intervenção federal no Rio de Janeiro, alguns analistas já observam que não só a população, como os políticos concluíram que alguma coisa precisava ser feita. Mesmo que ninguém saiba muito bem como fazer isso, até porque não há precedente, portanto não existe uma cartilha, um roteiro muito claro, detalhado, ensinando como agir nesses casos. E os que votaram contra, segundo esses mesmos analistas, o fazem apenas por dever de ofício, porque precisam exercer o dever de oposição. Inclusive, na votação, muitos partidos, como foi o caso do PDT, até criticaram a intervenção, mas votaram a favor, alegando que esse é o desejo da população. Eu recebo aqui no Palavra Aberta o deputado Índio da Costa, do PSD do Rio de Janeiro, para comentar essa intervenção. Deputado, o senhor vem se interessando por esse tema já há algum tempo, né? O senhor fez várias viagens internacionais, foi a países que enfrentaram com relativo sucesso essa questão e que tem já alguns caminhos aí abertos. Dessas viagens, dessas experiências que o senhor viu acontecerem por aí, o que é que o senhor retirou de melhor e que pode ser aplicado aqui no caso do Rio de Janeiro? Bom, vamos lá. A minha relação com a segurança pública ela vem de 1993, quando eu comecei a trabalhar em cima do que tinha feito o Giuliani, primeiro no Parque do Flamengo, depois em 94, 95 em Copacabana, que era aquele programa da teoria da janela quebrada e também da tolerância zero. A gente teve resultados bem... Tolerância zero foi o que o Giuliani aplicou em Nova York. A teoria da janela quebrada ele aplicou e deu o apelido, digamos assim, do tolerância zero, como um programa que também envolvia a janela quebrada, né? Que é basicamente a ordem urbana, a organização do espaço urbano, como é que aquilo afeta diretamente para a redução da criminalidade. Agora, embora não haja uma, digamos, uma bula ou uma receita para uma intervenção, é bastante claro o que precisa ser feito no Rio de Janeiro, né? Eu estou estudando bastante, como você falou, tive Israel, México, Espanha, Estados Unidos, estou indo agora para a Colômbia. Primeiro que você não faz segurança sem polícia, depois você não vai fazer polícia sem policial. E o policial tem que estar qualificado, motivado, bem remunerado, ele tem que ter tecnologia, equipamento funcionando, apoio do governo e apoio da sociedade. Não se faz segurança sem recurso, mas também não adianta você botar recurso se você não tiver a polícia do seu lado interessada em resolver a criminalidade. Então, valorizar o policial é fundamental nesse processo e dar instrumentos para ele trabalhar. Depois, é claro, como já foi dito por todo mundo, tem uma parte da polícia que ela está corrompida. Então, essa parte da polícia você resolve, mas você também não levanta isso na opinião pública como sendo o seu, digamos, sua grande atuação, porque senão você começa a desmotivar todos os policiais. Tem um percentual pequeno de policiais corruptos, e se o percentual não for tão pequeno assim, que se resolve, que se prenda todos eles. É a mesma coisa que acontece com alguns exageros policiais, vamos chamar assim, que são elevados à 50ª potência, muitas vezes pela mídia, como forma de alavancar a audiência. A gente sabe muito bem disso. Mas é um absurdo, porque você imagina o seguinte, entre a polícia e o bandido, a sociedade tem que ficar com a polícia, não com o bandido. Se o bandido mata um policial, ele aparece dia seguinte na imprensa. Se um policial mata um bandido numa situação não adequada, digamos assim, ele tem 20, 30 dias, às vezes, daquela audiência, né? Repetindo o tempo todo, chamando a atenção. Isso é muito ruim para a polícia, consequentemente é muito ruim para a sociedade. Nada contra a punição do policial que eventualmente fez Não, a corregedoria tem que ser forte, a corregedoria tem que resolver. Mas não pode exagerar na... Não, mas você fazer disso um marketing contrário à própria segurança pública é muito ruim. Então você corrige dentro da polícia e ponto final. A corregedoria da polícia é muito, digamos, ela não é tão qualificada como deveria. Então você tem que melhorar a corregedoria da polícia, né? E ela que tem que fazer esses ajustes internos. Agora, você também não vai resolver os problemas da violência do Rio de Janeiro se você não resolver a questão social. E a questão social dentro da comunidade, já foi dito e redito isso muitas vezes, se fala da questão social na comunidade, mas basicamente a tradução disso é, aonde tem droga e onde tem milícia que gira muito dinheiro dentro das comunidades carentes, você tem que substituir por novas atividades formais que gerem dinheiro. É o que se diz na economia, mudar o modelo de negócio.
Mudar o modelo de negócio, exatamente. Dessas É comunidades. isso. Na hora que você muda o modelo de negócio, você de fato pode substituir a renda do crime, que é distribuída dentro da comunidade, por uma renda diferenciada. O turismo, agora se aprovou uma legislação no Rio de Janeiro para priorizar a compra da prefeitura dentro dessas comunidades. Então você começa a poder gerar renda ali dentro, a isenção completa de impostos para determinadas atividades também. Então, de alguma maneira, ocupar essas comunidades com uma nova cara, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, a questão urbana. Eu fui secretário de urbanismo até o final do ano passado, até janeiro desse ano, e está na Câmara de Vereadores um conjunto de lei que transforma as favelas do Rio de Janeiro. Quer dizer, ao longo do tempo, vai se poder formalizar as pessoas que lá moram com prédios, arruamento, praça, iluminação, aeração, enfim, tudo aquilo que é necessário para você melhorar a qualidade de vida e também para a polícia poder entrar e sair, e os serviços outros também, Corpo de Bombeiros e os outros que são necessários para as pessoas, sem integrar essas comunidades à cidade. Então você verticaliza e ao mesmo tempo abre espaços para as pessoas circularem. Deputado, o senhor também foi uma das primeiras pessoas a pedir uma intervenção no Rio de Janeiro na época pela saída do eu fui ao presidente governador Cabral. Naquela época, 2016. Em 2016, eu fui ao presidente Michel Temer, estava insustentável a situação e pedi intervenção. Ele foi muito gentil, recebeu o documento e tal, mas não fez a intervenção. E agora a intervenção que foi feita, ela apenas é na área da segurança pública. Né? Por que tinha que ser completa? Porque, por todo o histórico do PMDB do Rio de Janeiro, a gente sabe que não tem condição alguma de continuar gerenciando a polícia. Até o próprio policial, ele olha para cima e vê o exemplo do que está acontecendo. Então é fundamental que o PMDB saia do Rio de Janeiro. Enfim, este grupo que lá está. Agora, o fundamental é que nesse momento foi feita a intervenção, ela já é um fato. Então daqui para frente, o que a gente precisa fazer? Vamos torcer muito e ajudar e cobrar para que a intervenção desarme os bandidos. Falam em cerca de 15, 16 mil fuzis na região metropolitana, 16 mil fuzis na região metropolitana. Fala-se de umas 70 mil pistolas e fala-se de uma outra quantidade enorme também de granada, .30, .50, quer dizer, armas para guerra, né? E pode ter certeza absoluta que essas armas não entraram no Brasil de forma legal. Então elas entram pela Baía de Guanabara, a Marinha pode ajudar, elas entram pelas fronteiras, o Exército pode ajudar, elas entram pelos portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal podem ajudar. Agora, você não vai resolver isso se a Polícia do Rio de Janeiro, civil e militar, não estiverem sendo respeitadas, qualificadas, motivadas, respeitadas. Então tem que ser feito um trabalho em conjunto. Mas vamos seguir um pouquinho, porque aqui tem um básico aqui, a questão da maioridade penal. O sujeito tem uma pessoa que já descobriram, estão atrás dela, ela fica em Japeri, tem 12 anos de idade. Ele é especializado a cortar as pessoas vivas. Então ele corta as pessoas vivas, depois coloca numa caixa e já não sei se enterra ou devolve para quem tem que fazer, não sei como é que é bem a história, mas foi me contado pelo prefeito Carlos Moraes, que é o prefeito de Japeri. E falando de ele aprendeu com os angolanos, esse rapaz fica dentro do mato, então levam as pessoas até ele corta e já esquarteja a pessoa viva lá dentro, tem 12 anos de idade. Aí eu te pergunto, uma criança aos 12 anos de idade fazendo isso, ela tem que ser protegida por uma lei porque ela não tem a maioridade penal? Então, na minha opinião, a maioridade penal ela tem que ser extinta e você tem que imputar àquela pessoa a penalidade de acordo com o crime que ela comete e não de acordo com a idade que ela tem. Uma criança de 10, 11, 12 anos de idade sai metralhando por aí, a gente achar que é normal, só porque é jovem, então ela tem um tratamento diferenciado. Agora, é claro que dentro do presídio, o tratamento para essa pessoa tem que ser diferenciado no sentido da tentativa de recuperação para que esse jovem volte para a sociedade de uma outra maneira. O trabalho poderia ser uma alternativa. O trabalho tinha que ser obrigatório. Nos presídios, né? Você não pode premiar a pessoa prendendo ela. Hoje você tem uma série de chefes de tráfico presos e estão protegidos pelo Estado para não serem assassinados. Então você imagina se eles tivessem que trabalhar, né, o Fernandinho Beiramar, Companhia Limitada, tivesse que trabalhar duro para pagar o custo dele estar dentro do presídio. Por que não pode fazer? Né? A legislação brasileira não permite, mas também tinha que poder permitir. Outra coisa no âmbito Congresso Nacional, que aperfeiçoamentos na legislação, os mais urgentes, o senhor defende nesse momento? Acabar com a maioridade penal,
acabar com a progressão da redução da pena, quer dizer, vai se reduzindo a pena por conta de uma série de regrinhas que tem de cálculo. Que incentiva a impunidade. Mas os crimes hediondos, de fato, nenhum deles podia ter redução alguma de pena. Avançar nas penas alternativas, porque também os presídios estão abarrotados de pessoas e falta espaço para outras. Vou citar aqui o caso de Japeri. Houve agora uma confusão enorme no presídio em Japeri, na casa de custódia. Tem 800 vagas para 2.000 pessoas presas. Ora, não faz nenhum sentido. Então, como é que tem penas alternativas que ajudem essas pessoas não quererem praticar o crime? Tem que ser caro praticar o crime. O fato é que hoje é barato. O sujeito é pego com 1 tonelada de cocaína. Ele é preso. Aí a pena dele é de 6 anos. Ele vai para um regime semiaberto de 1 ano. Quer dizer, a rigor, ele não chega a ficar na cadeia. Estamos falando em prisão domiciliar. Então acaba que o tráfico e outros crimes são bastante, digamos, o custo-benefício vai na direção daquele que está cometendo o crime, que está cometendo ilegalidade e não na defesa da sociedade. Deputado, infelizmente o nosso tempo, eu sei que o senhor tem uma lista, olha, tem uma lista enorme, eu estou vendo Retomar aqui, território, de desarmar temas bandido, que poderiam ser tratados. O senhor vai voltar aqui, a gente questão vai dos continuar presídios. e vai abordar outros aspectos. Até porque o tema não vai sair do noticiário tão cedo. Já já o senhor vai ser chamado aqui, a gente quer a sua presença aqui para participar com a gente desse tipo de debate. Muito obrigado pela sua participação. Paulo, muito obrigado a você, muito obrigado a quem está aí nos ouvindo e dizer o seguinte, que usem o Disque Denúncia, porque sem informação é muito difícil de ter atuação das forças policiais. É uma forma fantástica de participação da sociedade nesse processo. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.